Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Near Death. Jogo de terror independente sendo lançado aí, Near Death, um jogo de um estúdio pequenininho dos Estados Unidos, feito por 3 pessoas. São os mesmos caras responsáveis por um jogo chamado The Novelist, que gerou um rebuliço quando foi lançado, por conta da forma que ele contava uma história de um romancista, bem interessante. Esse jogo é completamente diferente daquele outro, ele é muito mais gameplay do que qualquer outra coisa. E nesse mar de jogos de sobrevivência que a gente vê hoje, nos últimos anos pelo menos, esse jogo não, isso é uma descrição dos próprios criadores, ele não é sobre sobrevivência, mas sobre sobreviver. E esse é um aspecto muito real desse jogo, porque ele se passa numa base na Antártica, em condições adversas de tempo. Então você, como alguém que caiu lá, então o começo do jogo é justamente você caindo lá nessa base. Você não é uma pessoa qualquer, você é uma exploradora que manja de equipamentos de sobrevivência. E apesar desses equipamentos serem antigos, já que o jogo ele não se passa nos dias atuais, você tem meios de sobreviver a essas condições extremas, de 100 graus abaixo de zero. Então o jogo, eu já vou soltar um spoiler aqui porque eu acho importante, ele não tem criaturas e nem monstros, ele é realmente homem versus a temperatura extrema do lugar. Então você tem o que fazer, você tem alguém te guiando, você se comunica com a base de pesquisa que você trabalharia, supostamente, que você trabalha, e eles te dão diretrizes do que fazer. Então, apesar dele não ser, eu não insiro ele num jogo de sobrevivência, e ele não necessariamente acaba sendo um jogo de terror, porque ele não tem criaturas, nem monstros, nem nada, eu acho que ele consegue criar umas situações tão adversas que dá para inserir ele de uma forma um tanto quanto diferente dentro de um subgênero aí. Ele criou um subgênero próprio dentro dos jogos de sobrevivência. Você não precisa comer nem dormir, que são condições normais desse tipo de jogo, mas sim criar alguns itens com matérias-primas que você encontra espalhados pelo cenário. E especialmente um galão de querosene, tipo uma lanterna, assim, que você precisa sempre deixar com combustível para que você possa se aquecer. Só que não basta colocar isso no chão, no meio da nevasca, a céu aberto. Você precisa estar num lugar fechado, tampar as janelas e a porta, fechar a porta para que você consiga se aquecer. E essa é a condição básica de sobrevivência, você se manter aquecido. Você sabe, né? Você entende que o jogo de forma inteligente ele faz com que você entenda que você está morrendo por conta da visão do personagem que vai se turvando e da respiração e dos suídos que o personagem faz. Então é bem legal um HUD limpo que te dá informações como o próprio personagem se sentiria estando nessa situação. Então você se guia por um mapa e você não se vê nesse mapa, você precisa meio que ter uma noção de norte, sul, leste e oeste para que você saiba para onde ir. Existem sinalizações nesse lugar, não é um lugar gigantesco como no Colate, que é um jogo que eu falei recentemente aqui também, que também faz com que você aprenda a usar uma bússola. Nesse caso não é tanto, mas você precisa tomar cuidado para onde você vai. Se você vaga a esmo pelo meio da neve, você morre sem dúvida nenhuma. Então você sabendo mais ou menos onde você vai, você recolhe alguns equipamentos que se incluem entre cordas e ganchos para você fazer um caminho na neve, isso é um ponto muito importante. Se você sai andando pela neve, o vento te leva, você não consegue andar direito, dada a ventania tão forte, você se afunda na neve mesmo. Então você precisa criar essas condições bem normais para alpinistas, por exemplo. A gente vê muito isso em filmes, né? Tem muitos filmes sobre isso. Teve um recente, o Everest, do Jake Gyllenhaal, que mostra muito bem isso, mas ele também mostra muito condições adversas, especialmente de neve, de climas muito frios e gélidos. Nesse jogo, a gente vê isso jogando mesmo, né? Então você se comunica com essa base que te instrui o que fazer, pega esses equipamentos e vai conhecendo vários lugares desta base. Então é como se fosse o Enigma de Outro Mundo, só que sem os alienígenas, o que é muito interessante porque comumente nos jogos a gente tende a enfrentar criaturas de outro mundo, ou usar armas de fogo, ou armas futuristas, ou cenário sci-fi. Esse é muito pé no chão e eu acho que é muito crível, assim, se pensar que basicamente se passa no espaço de uma noite na vida desse personagem. Caso isso acontecesse de fato, é o mais próximo que um jogo conseguiu de sintetizar, né, de criar artificialmente essa realidade. Então, dado esse tanto de jogo de sobrevivência que a gente tem visto, e como esse jogo está tagueado como um desses, o Near Death pode passar despercebido por muita gente. Eu acho um jogo extremamente válido, e é por isso mesmo que eu estou discorrendo tanto aqui sobre ele.